Boa tarde a todas e todos. Sou o professor Zaney Barcelos, do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Estamos iniciando uma entrevista jornalística com as 3 candidatas à reitoria da Universidade de Brasília. Aproveitamos esse momento tão importante para a comunidade acadêmica, a escolha do seu dirigente máximo, para exercitarmos o jornalismo democrático, livre, independente e isento. Mas aqui é a professora Olgamir Amância, sou professora no campus UNB Planaltina, sou professora há 45 anos, e estou aqui junto com o professor Gustavo Romero para apresentar o nosso projeto, parte do nosso programa Pensar e Fazer UNB, que representando a Chapa 90. A nossa chapa, Pensar e Fazer UNB, ela é uma chapa que se estrutura a partir do entendimento de que a universidade, como espaço da ciência, da construção do conhecimento, espaço do pensamento, deve ser, a partir desse seu fazer, o sustentáculo para as ações que venham no seu processo de gestão. Pensar e Fazer UNB tem a ver com a origem da nossa universidade, tem a ver com Darcy Ribeiro, que nos instava ao que ele chamou de pensamentos e fazimentos. Ou seja, uma universidade que se debruça sobre os desafios, mas que não apenas reflete sobre eles, mas faz uma reflexão crítica que leva ao agir. Nós construímos um programa de gestão que é extremamente avançado, ousado, insurgente, um programa sustentado em 5 eixos estruturantes, nas várias dimensões que aportam a questão da gestão, e esse programa é atravessado por 3 eixos que são a excelência acadêmica e com inclusão, as pessoas que fazem a UNB e a sustentabilidade dos direitos humanos. E junto com a professora Olgamir, estamos aqui colocando os nossos nomes à disposição para construir uma universidade cada vez mais justa, mais equânime, mais solidária, mais inclusiva, com mais excelência nesse percurso que nós entendemos inexorável para que a universidade, de fato, cumpra a sua missão transformadora da sociedade quando transforma a vida das pessoas que nela se formam. Eu sou a professora Rosana, sou vinculada ao Instituto de Letras da Universidade de Brasília, especificamente ao Departamento de Linguística Portuguesa e Línguas Clássicas. Hoje minha pesquisa se orienta muito para a descrição da língua de sinais e, portanto, a orientação de estudantes surdos. A nossa chapa é a de número 93, se intitula Imagine UNB, Participar e Transformar, e isso significa um convite a toda a comunidade para discutir a universidade, para pensar suas políticas a partir de um eixo transversal que constitui o nosso programa e que é o da gestão democrática e participativa. Nós entendemos que a comunidade tem um grande anseio de participar da formulação das políticas institucionais, e esse espaço precisa ser ampliado para diferentes instâncias e diferentes mecanismos de participação, de modo a transformar a nossa realidade institucional. O programa foi elaborado por mais de 100 pessoas, já num exercício de participação ativa dessa comunidade, e elegemos como mais um eixo transversal o compromisso com a justiça socioambiental, entendendo que a Universidade de Brasília deve também retomar o seu protagonismo nacional e internacional na proposição de soluções para os grandes problemas do país. Então, decidimos colocar a nossa experiência, a Faculdade da Universidade, juntamente com a professora Rosana, na chapa 93, Rosana e Márcio. Eu sou a professora Fátima Souza. Eu sou paraibana, mas moro nessa cidade há mais de 35 anos. Eu tenho dito que sou uma gestora pública, porque esse sempre foi o meu lugar. Dentro da Universidade de Brasília, eu tive a honra de compor um time de professores que a gente chama pioneiros, de Ceilândia, por compreender que era importante democratizar o acesso e colocar as nossas universidades de forma descentralizada nos lugares onde eles realmente necessitavam, no particular, necessitavam de curso da área da saúde.
Mas uma das tarefas mais difíceis que nós fizemos foi dirigir a Faculdade de Ciências da Saúde. Então, a gente está colocando essa experiência na gestão, eu e a professora Fátima, à disposição da comunidade para poder fazer essa mudança, essa virada. Nós somos a verdadeira chapa de oposição aqui para poder fazer a mudança e a virada que é necessária nesse modelo de gestão que já está se mostrando um pouco já cansado e um pouco já envelhecido, né? Então, a gente quer trazer essa renovação e novos ares para a gestão. Então, a equipe do campus multiplataforma consultou as entidades que representam os 3 segmentos da comunidade acadêmica da UNB. Essas entidades são o Diretório Central dos Estudantes, a Associação dos Docentes da UNB e o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília. Cada entidade elaborou uma pergunta, que será sorteada para uma das candidatas responder. A chapa 99 vai responder a pergunta feita pelo DCE, a chapa 90 vai responder a pergunta feita pela ADUMB e a chapa 93 vai responder a pergunta feita pelo Sintfub. Eu me chamo Caio Sade, sou estudante de Geografia aqui da Universidade de Brasília, faço parte da diretoria do DCE Onestino Guimarães. Queria perguntar para as candidatas à reitoria qual que é a proposta para ampliar a democratização da universidade, em especial no que tange a participação dos estudantes e técnicos administrativos. A chapa tem, por princípio, uma gestão democrática e participativa, em um mandato que será horizontal, um mandato em que nós vamos definir os cargos de confiança de forma paritária, vamos fazer com que execute as nossas cotas de 30% de gênero e raça, mas nós pretendemos ampliar outros mecanismos de participação dentro da Universidade de Brasília. Os estudantes, nós precisamos criar outros canais, que não sejam os canais, vou chamar aqui entre aspas, formais, do Consune, do CEP, do CAD, tudo isso é importante, a participação, faz parte da estrutura organizacional da nossa universidade, mas nós temos que nos reinventar. Precisamos ter mecanismo de congressos anuais, onde a gente possa revisitar os principais desafios que essa universidade tem e propor soluções para a superação dos seus desafios. Nós temos que pensar um mecanismo de participação onde os alunos possam ouvir a reitora e o vice-reitor e todo o seu staff em tempo real, onde a gente precisa abusar das tecnologias de informação e comunicação. Precisamos em que esses estudantes não tenham portas fechadas. Portanto, a UNB terá também uma UNB de portas abertas, em tempo, sem nenhuma trava burocrática, com a participação onde os estudantes possam, de fato, participarem. Um gestor público que não abre os canais de participação efetivo, um gestor público que não cria mecanismo de comunicação em tempo real, um gestor público que não está perto da sua comunidade, de fato, é um gestor que faz um processo de gestão autocrata, prescritivo, né? Não respeita as demandas e não respeita o que nós chamamos, que é uma das questões mais nobres para todos nós, que é a questão da democracia em tempo efetivo, radicalmente democrático. E outro mecanismo, né, que a gente tem discutido por todos os lugares onde passamos é a questão do orçamento participativo. Por quê? Nós sabemos que a Universidade de Brasília é uma das universidades mais ricas da região, de todas as universidades públicas. Não digo isso para que a gente não siga disputando o orçamento da União, isso sim, a gente tem que seguir disputando da LOAS, das emendas parlamentares, de outras fontes que a gente possa captar para aqui. Mas digo isso porque o orçamento participativo é importante para que a gente saiba quais são os recursos quais são os nossos recursos, como desses recursos nós podemos definir as prioridades, que prioridades serão essas, como nós vamos avaliar. Então, o orçamento participativo também é um mecanismo de participação efetiva no destino, para onde eles vão, que prioridades serão esses recursos, e mais do que isso, né? A comunidade precisa saber como eles estão, como que a gestão está conduzindo todo o seu orçamento e como ele será investido. Como as chapas pretendem dar continuidade e avançar nas políticas de inclusão, pensando os processos seletivos, concursos públicos destinados à população negra, população quilombola, povos indígenas, população LGBT, comunidade constituída por pessoas PCDs e demais grupos minorizados. Nós temos atuado muito fortemente para garantir cotas, para a participação, para os estudantes nos programas de pós-graduação,
cotas de acessos para estudantes PCD, para estudantes indígenas. Mas, do ponto de vista da demanda dos docentes, o que está posto é a necessidade que a gente atue de uma forma mais destacada para garantir que esse ambiente, esses temas perpassem cada vez mais as nossas pesquisas, de maneira que a gente possa responder a tempo e a hora as questões que estão colocadas. Para isso, é importante garantir, por exemplo, a presença desses profissionais, dos pesquisadores e pesquisadoras, aqui no ambiente da universidade. Temos ainda um número muito aquém da representação na sociedade e precisamos garantir que em nossos editais isso esteja assegurado, com a indicação de cotas, né, para que se tenha vagas destinadas a esse grupo populacional. E, nesse sentido, né, trabalhar para que tenhamos essa representação na distribuição das vagas para concurso, na pós-graduação, e ao formarmos mais pessoas nessa amplitude, certamente nós estamos contribuindo para o ingresso dessas pessoas na nossa universidade, na condição também de docentes, e estamos favorecendo que os pesquisadores e pesquisadoras da universidade atuem também tendo essa pauta no seu cotidiano. Mas eu diria que não é só na seleção para o ingresso na universidade. Também os nossos contratos de prestação de serviços, os nossos contratos precisam considerar a questão a questão étnico-racial no seu contexto. Como vocês pretendem democratizar a permanência dos nossos estudantes? Como vocês pretendem investir nos professores, nos funcionários e nos nossos alunos? Hoje, o desafio da permanência, em particular dos estudantes, é um dos principais aspectos que deve ser olhado e cuidado na universidade. Nós pretendemos ampliar, então, essas ações de permanência, em particular no que se refere a uma rediscussão da política de assistência estudantil. Portanto, se nós queremos ampliar os recursos da permanência, as políticas de permanência na universidade, nós precisamos buscar recursos para além daqueles que são aportados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil. Nesse sentido, será possível ampliar, por meio de outras fontes de recursos, programas como o da Bolsa Moradia, dos auxílios emergenciais e outros auxílios, como o auxílio creche para as estudantes mães. A gente pretende ampliar o atendimento e o acompanhamento especializado, psicopedagógico para esses estudantes, ampliando as atividades de arte, cultura e esporte nos campi, a destinação de bolsas para estagiários atuarem desenvolvendo atividades laborais 30 segundos. Para os técnicos e docentes, atividades de retenção dos técnicos relacionadas à participação em projetos, participação na gestão, e para isso nós estamos propondo a criação de um fundo, Fundo Onestino Guimarães, que vai poder contar tanto com recursos oriundos da nossa política de doações, mas também de outras fontes de recursos oriundas de políticas específicas de outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério de Direitos Humanos.